o fato é que, vezes se encontra no nosso círculo, é comum as pessoas apelidarem-se ou intitularem-se filhos de Deus, né? Seria efetivamente uma bênção se todos nós fôssemos, na verdade, filhos de Deus. No entanto, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós analisamos as Escrituras, vamos perceber que existem requisitos. Aleluia! Isto é como se fosse alguém que é membro de uma família. Portanto, existem requisitos para efetivamente determinada pessoa seja reconhecida como membro daquela família. Assim como, digamos, cidadão de um determinado país reúne requisitos para ser efetivamente considerado cidadão daquele país ou adquirir nacionalidade daquele país ou não. Portanto, o mesmo acontece efetivamente quando nós analisamos as Escrituras. Portanto, biblicamente falando, nem todos são filhos de Deus, não é? Então, significa que existem requisitos, existem exigências para que efetivamente uma pessoa seja considerada filho de Deus. E, amados, nesta sessão nós vamos estudar, vamos analisar o que a Bíblia efetivamente diz a respeito das pessoas, a respeito da criatura de Deus. Sim, quando nós analisamos o livro de Gênesis, desde o início, a Bíblia diz que não havia nada. Havia, digamos que, abismo sobre a face da terra. Não havia absolutamente nada. Até que Deus decidiu criar e foi sequenciando, foi respeitando uma determinada ordem, uma determinada sequência. Até que tudo que nós contemplamos hoje, efetivamente, passasse a existir. Agora, a questão de partida para nós é, todos são filhos de Deus? Certamente cada um de nós pode ter a sua resposta. Nós vamos agora estudar, analisar as Escrituras Sagradas, o que é que nos dizem a respeito, portanto, desta questão. Amados, quando nós estudamos o livro de Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: nem todos os descendentes de Abraão são seus verdadeiros filhos, pois Deus tinha dito: é de Isaac que surgirá a tua descendência. Aleluia! Amados, aqui, a Bíblia, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo faz aqui referência ao Abraão que é o pai da fé. Aleluia! A Bíblia diz que todo aquele que vive pela fé é descendente de Abraão, pelo que Abraão é tido como o pai da fé. Aleluia! Nem todos os descendentes deste Abraão, deste pai da fé, são verdadeiramente seus filhos. Quem? Deus. Portanto, em outras palavras, está a dizer aqui a Bíblia que nem todos os filhos de Abraão são efetivamente filhos de quem? De Deus. Aleluia. Pois Deus tinha dito, já tinha dito de antemão, é de Isaac que surgirá a tua descendência. O que significa dizer, de todos os filhos que Abraão poderia ter ou passou a ter, somente um deles, neste caso concreto, segundo a Bíblia aqui, em Romanos, apenas os filhos de Isaac é que são filhos de Deus. Ou seja, os filhos da promessa são aqueles que surgem da linhagem de Isaac. Poderiam existir filhos de Ismael, são filhos de Abraão, mas não são filhos de Deus. Pelo que há uma condição, efetivamente, para serem considerados filhos de Deus. 8. Quer isto dizer que são filhos de Deus os que nasceram segundo a natureza. Repito, quer dizer que não são filhos de Deus os que nasceram segundo a natureza. O que significa dizer que a criatura, aquilo ou aqueles todos quanto nasceram segundo a natureza, aqueles que nasceram de Abraão, todos eles surgem segundo a natureza. No entanto, há um grupo específico, há uma linhagem específica que respeita, que observa uma condição, que são os filhos de Isaac, que são filhos segundo a promessa. Aleluia! Quer isto dizer que não são filhos de Deus os que nasceram segundo a natureza. Apenas os que nasceram conforme a promessa de Deus é que são considerados seus verdadeiros filhos. Os filhos da promessa. Aqueles que surgem da linhagem de quê? De Isaac. O que significa dizer, apesar de alguns ou todos nós sermos criaturas de Deus, nem todos efetivamente somos filhos de Deus. Há uma condição que deve ser respeitada, há um requisito que deve ser observado para efetivamente qualquer um de nós passar a ser considerado como filho de Deus. Ora, analisamos igualmente o versículo
a partir do versículo 26 do livro de Gálatas, também escrito pelo apóstolo Paulo, a respeito desta questão interessante que para nós é de extrema relevância. Será que efetivamente todos nós somos filhos de Deus? Ou seja, quem são na verdade os filhos de Deus? Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Aleluia! Pela fé que vos une a Jesus Cristo. É pela fé que nós nos unimos à pessoa de Jesus Cristo. Então, por esta fé, por esta união a esta pessoa que é filho de Deus, aleluia, amados, Jesus Cristo, nós queremos pela fé que Jesus Cristo é o único, digamos, filho original, filho unigênito de Deus. Aleluia. No entanto, a Bíblia aqui diz que todos que estão unidos à pessoa de Jesus Cristo pela fé, aleluia, pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Com efeito, todos os que foram batizados em Jesus Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Aleluia! Então, os filhos de Deus são todos aqueles que, pela fé, estão unidos à pessoa de Jesus Cristo. São todos aqueles que estão revestidos da qualidade de Cristo. Em outras palavras, os filhos de Deus têm um perfil. Os filhos de Deus têm uma identidade. E esta identidade, segundo a passagem aqui, compara-se, iguala-se à identidade originária do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, que é herdeiro. Então, todos aqueles que estão unidos pela fé à pessoa de Jesus Cristo, então, certamente que são revestidos desta qualidade de Cristo e são automaticamente co-herdeiro. Aleluia! Amados, não basta querer ser filho de Deus. Aleluia! Não basta querer ser filho de Deus. Não é suficiente confessar com a boca. A Bíblia diz que se tu creres em seu coração e confessares com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Significa dizer, em outras palavras, aquele que crê em seu coração, que confessa com a sua boca que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor, então, efetivamente, este é salvo. A alma deste é salva. Esta que, na verdade, é a vontade de Deus para que ninguém se perca, nenhuma alma se perca, mas todos sejam salvos. No entanto, para a salvação há um requisito, há uma condição que deve ser respeitada, é receber a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! O que diz o livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, aleluia! Então, há uma condição aqui que está muito bem clara. A condição primária. A todos quanto o receberam, a todos que receberam quem? O enviado de Deus, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, a todos quanto o receberam, aos que creram nele. Sim, porque há quem pode receber e não crer. Nem sempre todo aquele que recebe crê. Tantas e várias vezes nós recebemos alguém, ouvimos alguém, no entanto não fazemos caso, não cremos no que a pessoa diz. Aleluia! Mas a todos quantos o receberam, aos que creram nele, deu-lhes, quem? Deus, o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Amados, a todos quanto o receberam e creram nele. Quem? Jesus como filho, como enviado de Deus para salvar a humanidade. Portanto, todos aqueles que receberam e creram nele. Não só receberam, mas também creram nele. Então, eles foram dados o que? Poder de serem chamados filhos de Deus. Sim, porque ser filho de Deus é poder. Todo aquele que é filho de Deus é revestido de poder. E biblicamente falando, quando nós estudamos, quando nós analisamos, poder significa habilidade para mudar circunstâncias. Quando nós estudamos a pessoa de Jesus, quando nós analisamos o ministério de Jesus, vamos perceber que Jesus, ele é acompanhado de um poder manifesto que transforma, que muda circunstâncias. A Bíblia diz que todos quantos são filhos de Deus são revestidos deste poder, são revestidos desta habilidade de poder, portanto, mudar circunstância, de mudar cenário, de transformar, de mudar, de transportar da escravidão para a liberdade. Aleluia! Do pecado para a vida. Ou seja, da morte para a vida eterna. Aleluia! Sempre que a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para, efetivamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida é abundância. Este é que é o plano original de Deus.
E, efetivamente, a condição para que sejamos chamados ou considerados filhos de Deus, naturalmente, está refletida no livro de João, capítulo 10, ou seja, capítulo 1, a partir do versículo 12, e livro de Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 7, bem como no livro de Gálatas, a partir do capítulo 3, concretamente no versículo 26 e 27. Portanto, a Bíblia aqui traz elementos claros bastantes para que efetivamente possamos ser considerados filhos de Deus. Todo aquele que se preza filho de Deus é pressuposto que, naturalmente, reúna esses requisitos. Não basta crer. Aleluia. Não basta querer. É preciso, efetivamente, reunir estes requisitos. E este requisito é pela fé. Estamos unidos à pessoa de Jesus Cristo pela fé. É aí que, efetivamente, somos chamados filhos de Deus. Segundo a palavra aqui, aqueles que não nasceram segundo a natureza. Em outra versão diz, aqueles que não nasceram segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Reunindo o requisito que Deus tem estabelecido como condição sine qua non, efetivamente, para serem chamados seus filhos. Para poder, efetivamente, gozar deste privilégio, para poder usufruir desta bênção, desta herança que habita na pessoa de Jesus. Aleluia! Então, amados irmãos, às vezes nós vimos no nosso meio, às vezes nós acompanhamos pessoas se intitulando filhos de Deus, e a gente pergunta, mas, ok, tudo bem, é filho de Deus. Por que é filho de Deus? Até que ponto você se considera filho de Deus? Qual é o pressuposto para você se intitular filho de Deus? Aleluia! Amém, igreja? Então, amados irmãos, na verdade é uma condição para sermos chamados filhos de Deus. É receber a pessoa de Jesus Cristo, é crermos nele, aí que nós estamos em comunhão com ele pela fé e estamos revestidos, efetivamente, do poder de divino. Efetivamente, aí manifestamos esta glória, manifestamos este poder, manifestamos esta bênção, manifestamos esta virtude, esta qualidade, este poder de sermos chamados filhos de Deus. De agirmos como filhos de Deus, de testemunhar, de fazermos parte da herança. Porque os filhos de Deus são herdeiros. Aleluia! Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A minha oração é que haja manifestação de seus abertos na sua vida, haja manifestação de seus abertos na sua casa, haja manifestação de seus abertos no seu ministério, na sua família, nas suas finanças, em todas as